Paz seja convosco, irmãos. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Online. A gente tem estudado os livros da Bíblia e hoje a gente vai começar a falar sobre os livros de crônicas, primeira e segunda crônicas. Assim como primeira e segundo Samuel, primeira e segunda Reis, no original esses eram livros únicos e eles foram separados em duas partes devido ao seu tamanho, né? Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, eles ficaram rolos muito grandes, então foram divididos em duas partes. Então a gente trata do livro de Crônicas como um livro único, tá? E a gente vai começar a falar sobre esses livros hoje. Alvo da nossa lição: a gente entenda o valor histórico de Israel para os dias de hoje. Nós somos o Israel espiritual, então a gente vai entender a história de Israel, que a gente confie na soberania de Deus na história humana. Eu já falei isso quando a gente estudou os livros de Samuel, que a gente entenda que Deus é o Senhor da história, né? Estamos vendo os livros históricos e Deus está no controle de tudo, e que como ação a gente traduz esses feitos de Deus no passado como prova de fé, que eles venham a fortalecer a nossa fé nos tempos de hoje. Amém? Então, falando um pouquinho sobre crônicas. Na verdade, o livro de crônicas, ele traz relatos que a gente já viu no livro de Samuel e que a gente já viu no livro de Reis. Talvez você fale assim, mas então por que tem esse livro, né? É porque o enfoque dado em crônicas é diferente, tá? A maneira de se contar, de se recontar essa história em crônicas é dentro de um outro contexto. É sobre isso que a gente vai falar. Então vamos lá, introdução. Crônicas é o último relato canônico da história da monarquia de Israel. Além de alguns episódios nos livros proféticos, com a Bíblia num todo, né? A gente vai ver depois lá nos livros proféticos episódios que estão nesse mesmo período relatado em crônicas. Em Samuel, em Reis e Crônicas, completam a revelação direta de Deus acerca da história, da história de Israel. Crônicas se baseia muito em Samuel e Reis, ao ponto de ser a liga que lhes permite serem interpretados como livros sinóticos, como livros que contam a mesma história, que se completam, tá? Crônicas, de fato, conta a mesma história que os outros dois livros sinóticos, que os livros de Samuel e que os livros de Reis. Crônicas começa, o livro de 1 Crônicas relata a história de Davi, né? E depois em 2 Crônicas começa com a história de Salomão, do seu filho. Mas esse relato entende essa história de uma forma diferente, né? Tudo muda após um grande trauma como o exílio, e Crônicas é a primeira mostra dessa mudança. Então, vamos pensar o seguinte: a gente está vivendo um período difícil agora com essa pandemia, né? E esse período, nesses meses, desde março, a gente já está 5 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, vamos em 6 meses, que tudo mudou, né? Acho que não tem ninguém que não tenha experimentado uma mudança. E essa mudança, para muitos de nós, serviu para a gente olhar a nossa vida e olhar tudo que tem acontecido de uma perspectiva diferente. Então, a gente olha o nosso trabalho de uma forma diferente, olha para a nossa família de uma forma diferente, né? A gente passou a valorizar mais algumas coisas e a achar que outras coisas que eram importantes, na realidade, não são tão importantes assim. Então, esse momento de pandemia, se a gente considerar isso como algo traumático para a sociedade, ele produziu transformações na nossa maneira de ver. Da mesma forma, o livro de Crônicas, ele é escrito em que contexto? No contexto após o exílio. Então, após o exílio, que o povo estava cativo lá na Babilônia,
esse livro é escrito para relembrar ao povo, então, as histórias que haviam acontecido, né, para relembrar ao povo, e quando essa história é reescrita, né, o autor escreve utilizando mais o foco espiritual, o foco religioso, para trazer esperança ao povo, para trazer ensinamento ao povo. Então, são as mesmas histórias, mas contadas com um foco diferente. Amém? Visão panorâmica do livro. Informações, né? O autor, a autoria não é conhecida. Aqui diz que o autor foi um sacerdote, por causa da forma com que o livro foi escrito, né? Dando relevância ao aspecto espiritual e à ação de Deus no meio do povo. Alguns atribuem esse livro a Esdras, né? Tem uma corrente que atribui, mas a gente não conhece a autoria. A data, aqui diz assim, da criação a 538 anos antes de Cristo, porque o livro de Crônicas, os primeiros capítulos do Primeira Crônicas, começa com a genealogia partindo de Adão, né? Então, por isso que começa aqui da criação. Os versículos chaves de 1 Crônicas e 1 Crônicas 17 e 27 e de 2 Crônicas 7, 14. Então, vamos ler lá. O que diz lá em 1 Crônicas 17 e 27? Se, pois, agora, servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Esse é o louvor de Davi, falando ao Senhor, para que ele continuasse abençoando a sua casa, assim como ele havia abençoado, né? Davi aqui faz uma referência à bênção que havia sido dada à casa de Judá, de que um rei viria da casa de Judá, né? E o versículo-chave do 2 Crônicas é um versículo muito conhecido, que fala da fidelidade do povo, da importância da fidelidade do povo para ser abençoado. E diz assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então lembra que eu falei do contexto, né? Que eles estavam vindo do exílio, então eles precisavam ter a sua terra restaurada, Jerusalém restaurada, os muros restaurados, né? Nesse contexto que esse livro está escrito. Palavra-chave, recordação de 1 Crônicas e 2 Crônicas, avaliação. Seria uma autoavaliação, né? Um olhar para dentro, um olhar para nós, para aquilo que a gente vai fazer à frente. Amém? Visão panorâmica do livro, um esboço rápido de 1 Crônicas. Então, como eu falei, 1 Crônicas começa com as genealogias, né? Do capítulo 1 ao capítulo 9, tem as genealogias partindo de Adão. Então, a parte um pouquinho, você vai ler sempre falando, e fulano gerou fulano, que era filho de ciclano, e vai falando assim, né? Porque isso... Para lembrar, ó, recordação, para lembrar ao povo que estava voltando para Jerusalém, estava saindo cativo, para lembrar a esse povo que eles tinham uma promessa, que eles eram descendência de Abraão, descendência de Davi, né? Esse é o motivo da genealogia. 1 Crônicas 10, 12, começa falando de Davi subindo ao trono, depois o reinado de Davi, e capítulo 29, Salomão sobe ao trono. O livro de 2 Crônicas fala do reinado de Salomão, depois os reis de Judá. Está aqui uma outra diferença, né? O livro de reis antes fala dos reis de Judá, do reino do sul, e fala também dos reis de Israel, do reino do norte, né? Em Crônicas, o enfoque é os reis de Judá.
e termina com o decreto de Ciro, que é o rei da Pérsia, que diz que o povo pode retornar a Israel para reconstruir, né, os muros, para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade de Israel que tinha, de Jerusalém, que tinha sido destruída por Nabucodonosor. No contexto aí depois que a gente vai ver de Esdras, Neemias. Amém? Visão panorâmica desse livro, Crônicas em uma Sentença. Então, Deus revisa a história do povo, ó, por isso que a gente fala que é uma recordação, né? Salientando a fidelidade para com seus servos Davi e sua disciplina com o exílio. Por que sua disciplina com o exílio? Porque também narra, né? Os reis de Judá, os reis que foram obedientes e que foram abençoados, mas também os reis que não seguiram ao Senhor e que sofreram as consequências disso e que levaram o povo a ser levado cativo. Amém? Nós vamos parar por aqui, para que a aula não fique muito extensa, e aí a gente continua na próxima semana fazendo um contraste com os livros de Samuel e com os livros segundo, primeira e segunda Reis. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima aula.